Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? Então, preste atenção, meus irmãos. Jó, ele estava reclamando, dos consoladores, entre aspas, molesto, Quer dizer, aquela pessoa que vem, sabe, tentar consolar, Jó, não fica assim não, Jó. Olha, Jó, sabe, Jó. Não tem pessoas assim? Que quando sabe de alguma coisa ela vem e fica. Só que Jó estava incomodado com esse tipo de pessoa, porque eram pessoas que incomodavam, pessoas que as palavras, sabe, as palavras é como o vento, não tem efeito nenhum, sabe, só fala, blá blá blá, não tem aquela coisa assim, sabe, não ajuda em nada, não acrescenta em nada, é aquela opinião que não muda em nada. Você está entendendo, meus irmãos? Então Jó, ele já estava meio cansado dessas coisas. E cansado de pessoas assim. Ele já estava enfrentando uma luta, estava lá, perdeu família e perdeu bens, estava lá na situação dele difícil. Ainda tinha esses consoladores molestos e os incômodos. Pessoas que vinham e não acrescentavam nada na vida dele. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente fica observando pessoas que às vezes aparecem na nossa vida para tentar nos ajudar, sabe? Através de uma palavra, alguma coisa, mas, sabe, não acrescenta nada. Eu não estou falando de oração, não. Eu estou falando de pessoas que realmente, sabe, não tem nada a acrescentar. Porque tem pessoas que é assim, ela vem no intuito de ajudar, Às vezes você está lá, passando uma luta com a família, o marido. Uma situação difícil. Aí você fala, tô passando uma luta. Aí vem, sabe o que é? Não, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Mas também, você também, olha, você, sabe, não acrescenta em nada. E quando fala, é uma palavra, é uma frase, ou é uma forma, uma maneira que não ajuda em nada. São pessoas que praticamente incomodam, sabe? Incomodam. Porque você já está enfrentando uma luta, já está passando uma dificuldade. Aí é aquele famoso ditado: se não é para ajudar, não atrapalha. Não tem aquela frase? Se não é para ajudar, então não atrapalha. Então Jó estava assim. Jó, ele precisava de pessoas, meus irmãos. Ele precisava de pessoas ali ajudando ele. E não pessoas que ficam ali, sabe, falando e não acrescenta nada, não muda nada, não resolve nada. E às vezes é assim. É como se você, um exemplo, É como se você colocasse uma causa na justiça, sabe, na mão de um advogado e não acrescenta nada, não faz nada. Sabe, você só gasta dinheiro e não muda nada. E você chega lá e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Estou gastando meu dinheiro está indo embora e não resolve nada. Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas passando por isso, lidando com pessoas assim. A pessoa já está passando uma situação difícil no casamento. Os filhos, sabe, já tem que correr para cima e para baixo por causa de doença, por causa de vício e luta para segurar, Para segurar o casamento que não tá legal, para segurar a casa que é como se fosse ela a coluna da casa. Se largar de mão, a casa cai, tipo isso. Então, aí quando aparece pessoas que aparentemente vai ajudar, não acrescenta nada. Então Jó falou, não quero isso não. Quero esse tipo de pessoa não, na minha vida não. E é assim, meus irmãos, sabe, que muitas pessoas vivem. Talvez certas pessoas aparecem,
na vida dela, na vida dele, só para atrapalhar, e atrapalha mesmo, sabe? Às vezes o negócio está certinho, é como se você pedisse uma ajuda para fazer alguma coisa, ao invés da pessoa te ajudar, ela te atrapalha. Aí você pede para a pessoa, coloca 2 colheres de sal, a pessoa coloca 5. Você, não, sai. Você é para me ajudar, você está me atrapalhando, então é melhor fazer sozinho. Sabe? Então, às vezes, meus irmãos, tem pessoas que já estão no limite, já está sufocada, já está, sabe, já passou do limite, já está passando uma luta, já está desesperado, e ainda aparece pessoas para colocar fogo, lenha na fogueira, sabe? Lenha na fogueira. Pessoas que incomodam, pessoas que atrapalham. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa de ajuda? Precisa. A gente precisa de pessoas que nos ajudam, né? Sim, precisamos. Mas tem pessoas, meus irmãos, olha, só Jesus. Só Jesus na nossa vida. Então Jó, ele foi se queixar com Deus. Ele foi reclamar com Deus. E ele diz, o que é que te instiga para responderes assim? Eu também, no versículo 4, eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e manear contra vós a minha cabeça. Quer dizer, se é para ficar falando um monte de coisa que não serve para nada, eu também falo então. Se é para atrapalhar, eu atrapalho também. É aquela frase que eu falei, né? Aquela frase que eu falei, se não é para ajudar, então não atrapalha. Então Jó percebeu que tinha pessoas se aproximando dele, da vida dele, para tentar ajudar, mas estava atrapalhando. Estava atrapalhando. Meus irmãos, tem pessoas que são atraso de vida. Tem certas amizades, tem certas opiniões que às vezes a pessoa dá ouvido, que é atraso de vida. Às vezes era pro teu casamento já ter dado um rumo, sabe? Mas às vezes fica ouvindo coisas e opiniões que não acrescentem nada, sabe? Às vezes você começa a desabafar para pessoas erradas e começa a pedir ajuda para pessoas erradas. E talvez isso não está acrescentando em nada. Infelizmente, ou melhor, felizmente, tem pessoas que acordam a tempo, né? Desperta, não, calma aí, não, essa amizade está me prejudicando, não, eu mudei com meu marido, eu mudei com a minha esposa, eu mudei com meus filhos, não, eu tô diferente na minha casa, eu tô diferente, não, eu tô dando muita ênfase a palavras que não tá me acrescentando nada, a pessoas que não tá me ajudando em nada, não, tem pessoas que acordam a tempo, agora tem pessoas que ela só desperta quando o negócio dá ruim, mas dá ruim mesmo. Então Jó despertou e falou, se é para fazer o que vocês fazem, não acrescentar nada, não falar nada com nada, eu também faço então. Eu também falo. Não ajuda em nada. Vocês estão me ajudando em nada. Volto a repetir, Jó perdeu família, perdeu tudo. Jó ficou doente. Jó perdeu a paciência, Jó perdeu tudo. Sabe, fisicamente, emocionalmente. Emocionalmente, Jó também estava abalado, meus irmãos. E quando ele percebeu, né, entre aspas, que um exemplo, às vezes a gente pensa, né, graças a Deus eu tenho pessoas do meu lado. Às vezes quem está do seu lado não está do seu lado. Às vezes quem está do seu lado está atrapalhando, né, ou está colocando minhoca na tua cabeça, ou está tentando fazer você tomar uma atitude errada. Ou não acrescenta nada de amizade, não acrescenta nada de palavra, não acrescenta nada na tua vida. Às vezes só coloca coisa na tua cabeça. Às vezes tá tudo bem, aí fala, não sei não, hein? Mas tu acha que não tem uma coisa errada com o teu marido, não? Aí você, como assim? Não, eu acho, não sei não, não sei. Aí começa. Quer dizer, em vez de ajudar, atrapalha. Aí fica assim, eu já vi bem isso aí, ó. Teu filho faz assim? Faz. Eu já vi isso aí numa novela. Assim mesmo, o filho agindo assim. E sabe o que o filho fazia? Fazia um monte de coisa. Quer dizer, ao invés de ajudar, tem gente que só aparece na nossa vida para atrapalhar. E para colocar minhoca na nossa cabeça. E talvez assim, minha irmã, meu irmão, tem pessoas se aproximando de você, sabe? E às vezes as suas atitudes em relação ao teu marido, à tua esposa, aos teus filhos, ou talvez na sua casa,
Talvez tá vindo os pensamentos ruins, os pensamentos meio contrário, você tá entendendo? Meio de ir embora, meio de largar tudo, meio de sumir, meio que desaparecer. Então nós temos que despertar, meus irmãos, e perceber quem realmente está conosco, quem está do nosso lado, o que as pessoas têm a acrescentar na nossa vida. Aí eu te pergunto, quem está do seu lado te acrescenta alguma coisa? Eu tô falando de família não, tá? Eu tô falando de pessoas que às vezes você pensa que ajuda, mas não ajuda, sabe? Pessoas que dizem que conta comigo, sabe? Mas não conta. Você não pode contar com ela. É como eu falei, é aquela pessoa que você coloca a sua confiança e ela fala, não, eu vou resolver, e não resolve nada, sabe? Se você não arregaçar a manga, minha irmã, se você não arregaçar a manga, meu irmão, e lutar por você mesmo, ninguém luta. Ninguém luta a sua luta, ninguém luta a sua batalha. Ninguém chora o seu choro, ninguém, sabe, derrama as lágrimas que você tem derramado. Mas para colocar coisa na tua cabeça, para se aproximar de você e fazer você tomar atitudes precipitadas e erradas, e ainda quando você toma atitude errada, precipitadas, tem pessoas que falam assim, não, eu não falei que você tinha que fazer. Eu dei uma opinião, você fez porque quis. Mas se for voltar ali a fita, né? Se for voltar a fita, né? Vai ver que realmente tem pessoas, faz isso. Se eu fosse você, eu tinha feito isso. Se eu fosse você, eu fazia isso. Eu não dava mole, eu não deixava. Aí quando você faz e dá errado, a pessoa ainda ela se afasta. Por isso que eu falo, meus irmãos, nós temos que olhar e dar ouvido somente a Deus, sabe? É porque às vezes tem muitas pessoas que se enganam, se iludem. Às vezes vê, né? Às vezes a pessoa bonitinha, vê a pessoa arrumadinha, ou vê a pessoa falando um monte de coisa. Isso daí, aí a pessoa começa a falar um monte de coisa. Não, essa daí é de Deus. Esse é de Deus. Não, essa é de Deus. Aí começa a falar coisa da cabeça, não vive, sabe? Não sabe da sua história, não sabe da sua vida, que só Deus sabe. Aí a pessoa toma uma atitude precipitada. Não, eu não falei para fazer. Mas na verdade falou. Instigou você a fazer. Provocou você a tomar uma atitude em que talvez houve a separação, houve a discórdia. Talvez você agiu de uma maneira diferente com o filho, com o marido, com a esposa, dentro da sua casa. Talvez na esperança de tentar resolver e de repente atrapalhou tudo. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Então Jó ele falou, se é para ser assim, também você então. Se é para atrapalhar, se é para falar coisa que não vai acrescentar nada, então eu também falo. Então Jó ele percebeu que não adiantava, meus irmãos, sabe? Tanto é que ele fala aqui, no versículo 5, né? Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abranderia a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Então Jó falou, o que adianta eu falar? Não adianta eu falar, eu vou ficar falando, vai mudar o quê? Talvez você tá assim, minha irmã, talvez você tá assim, eu vou ficar falando, sabe de uma coisa? Eu tô cansado, eu não aguento mais. Pastor, não dá mais não, pastor. Não dá, eu errei demais, falei demais, tô dando tudo errado no meu relacionamento, na minha vida. E não adianta eu falar, eu tô falando, as coisas não acontecem, eu falo, e eu converso com meu filho, converso com meu marido, converso com a minha esposa, e tô vendo que não tem jeito, sabe? Não adianta não. Aí às vezes, não, vai lá, fala lá com ele, fala com ela, vai dar. Não dá não, pastor, não adianta. Parece que quanto mais eu falo, mais eu fico mais triste e mais chateado. Ainda tem pessoas ainda no ouvido ainda, sabe, provocando para me tomar uma atitude errada, precipitada. É como se você estivesse no meio de uma cercado de pessoas forçando você a se precipitar nas suas atitudes. Sabe, tem pessoas que estão, como se fosse colocada contra a parede. Parece que você se sente, tem pessoas que é assim, né? Ela se sente como se fosse obrigada ou obrigado
a tomar uma atitude. Vai embora, sai de casa, larga tudo, some, desaparece. Ó, faça isso, faça aquilo outro. Então tem pessoas se sentindo assim. Então, por se sentir assim, tem pessoas que falam: o que adianta eu falar então? Se eu falar, não vai acabar a minha dor. E se me calar, qual é o meu alívio? Quer dizer, se eu falo, a dor não passa. E se eu me calar, não tenho alívio. Quer dizer, não adianta. Se eu abro a boca, não muda nada. E se eu fecho a boca, não muda nada. Então, sabe, a minha vida não tem sentido. E tem pessoas assim: pastor, não adianta, pastor. Eu falo, não muda nada. Meu marido não muda, eu falo que tem que mudar, eu falo que tem que acontecer as coisas, eu falo pro meu filho fazer isso, eu falo pra minha família fazer aquilo outro. Não adianta. E se eu me calar, não, vou ficar calada, vou deixar Deus agir. Também não muda nada. Também não muda nada. Então, pastor, sabe, é como Jó falou. Jó, ele falou assim, na verdade, no versículo 7, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. Quer dizer, sem aparência, né? Ele diz, a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Quer dizer, o estado de Jó, a sua aparência de encarquilhado, né, como diz aqui, a magreza, o definhar do seu corpo, da sua aparência, estava já acusando Jó. Ele olhava no espelho e falava: tá vendo? Você está passando por isso? E não adianta, você fala, não adianta. Você fica calado, não adianta. Para você não tem jeito. Então ele se culpava a Deus por isso. Ele falava para Deus: Senhor, por que o Senhor me trata assim? Porque o que eu fiz para merecer tudo isso que eu estou vivendo? Que casamento é esse? Que família é essa? Que vida é essa que eu estou levando? Então Jó, ele chegou ao ponto de achar que Deus estava tratando ele desse jeito. E às vezes tem pessoas que se sentem assim, meus irmãos. E eu não julgo nem critico, porque eu sei e percebo na vida de muitas pessoas que realmente ela não, vou falar e vai resolver, pastor. Eu vou falar, vou colocar em panos limpos, não é isso? Panos limpos, pastor. Vou falar, aí fala, não resolve nada. Aí depois, não, pastor, vou ficar quieto. Vou ficar quieto e vou deixar Deus agir. E não acontece nada. Então a pessoa vai definhando, as coisas vai piorando, e a pessoa percebe que tanto falar ou ficar quieto não muda em nada. Ainda aparece quem? Ainda aparece lá as pessoas para tentar ajudar e não acrescenta nada. Sabe? Não ajuda em nada. Não ajuda nem por um lado, nem pelo outro. Só atrapalha. Então Jó estava sem saída. Talvez você está sem saída. Talvez você fica: pastor, eu não sei o que eu faço. Eu não sei a atitude que eu vou tomar. Eu não sei, estou meio perdido. Eu quero ser feliz, mas ao mesmo tempo, sabe, eu quero tomar uma atitude assim, mas se der errado, pastor. Mas se der certo também, amém. Mas se não der certo, sabe? Por quê? Porque pessoa já experimentou de falar e não dá certo. E de ficar calado e não dá certo. Pessoas que falaram assim: espere em Deus. Esperou, não deu certo. Não, agora profetiza, fala que vai acontecer. Também profetizei, falei e não aconteceu. E agora? A pessoa olha para o seu corpo, olha para o seu semblante, olha no espelho e vê que, sabe, aquela pessoa tá desacreditada. Ela olha no espelho e fala: ó, não tô vendo solução. Não tô vendo um jeito para esse casamento, não tô vendo um jeito para minha família. Não estou encontrando solução para minha vida. Não estou encontrando. Então, meus irmãos, você sabe a história, né? E todos já sabem o que aconteceu com Jó. Jó, lá no finalzinho, ele fala, né, que ele conhecia Deus só de ouvir. Então, por conhecer a Deus só de ouvir, a gente fala um monte de coisa, meus irmãos. Quando a gente conhece pessoas só de ouvir, a gente tem um monte de opinião, né? A gente tem um monte de opinião, a gente fala um monte de coisa, né? Coisa que não sabe, coisa que não entende, né? Começa a julgar, começa a criticar. Então é isso que acontece. Jó, ele começou a culpar Deus por tudo que ele estava passando. Não sei se você chegou a esse ponto, né? Não sei se você chegou a esse ponto de achar que Deus está
tá fazendo alguma coisa na tua vida. Não, pastor, acho que, não sei, pastor, acho que Deus tá fazendo eu passar pelo deserto. Deus tá me fazendo, sabe, sofrer, pastor. Deus tá me passando na peneira. Deus tá, sabe, Deus tá me maltratando. Isso aqui é um fardo na minha vida. Eu acho que eu tô pagando, né? Por tudo que eu já passei. Acho que, sabe, e tem pessoas assim. Jó pensava assim. Jó pensava e falava essas coisas. Jó pensava e falava essas coisas. Mas no final de tudo, Jó falou: eu falava do que não entendia, eu falava do que não conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Jó teve um encontro com Deus. Jó, ele entendeu o agir de Deus. Ele sabia que em todas essas coisas, meus irmãos, em todas essas coisas Deus estava cuidando dele, sabe? Deus estava cuidando dele. Então, meus irmãos, entenda uma coisa: Deus não te maltrata, não. Às vezes a pessoa pensa que Deus está maltratando ela, Deus tá castigando ela, sabe? Não, a gente aprendeu isso, antigamente a gente ouvia muito isso. Talvez a gente já falou para os filhos, né? Tem mães, pais que falam para os filhos: não faz isso que Deus castiga, não faz isso que Deus castiga. Então a pessoa acaba crescendo e entende que o sofrimento da vida dela é Deus castigando. É Deus colocando de castigo, é Deus maltratando, é Deus batendo, é Deus, sabe? Ela não entendeu ainda e compreendeu. Então por isso, meus irmãos, Deus, ele cuidava de Jó, ele amava Jó, sabe? A permissão de Deus na vida de Jó, sabe? Houve uma transformação na vida de Jó depois. Houve uma mudança na vida de Jó depois. Sabe, Deus, ele não maltrata ninguém, meus irmãos. Ele permite certas coisas na nossa vida. Ele permite certas coisas. Tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Seja as lutas que você está passando, seja um momento difícil. Mas não pensa que Deus está te castigando, te maltratando por causa de um erro, de uma falha. Se fosse isso, meus irmãos, ninguém poderia ser abençoado. Porque erramos e falhamos demais. Temos muitos erros e falhas. Sabe, eu não estou aqui falando de um Deus bom, que Deus não é justo, eu não estou falando isso. Que Deus não age com justiça, eu não estou falando isso. Eu só estou falando que Jó, ele não conhecia Deus, então ele falava um monte de coisa. Que Deus acabou com a família dele, que Deus arruinou a vida dele, que Deus tirou a saúde da vida, tirou a saúde dele, que Deus destruiu a vida financeira dele. É isso que eu estou falando. E tem pessoas assim: pastor, Deus fechou a porta para mim, Deus me maltratou, Deus acabou com a minha vida, Deus, sabe, tem pessoas que falam isso, meus irmãos. Eu falo porque eu já ouvi, eu já conversei com pessoas assim, que a culpa é somente de Deus. Mas não é aquela coisa: não, pastor, eu estou passando uma prova aí, Deus está permitindo e eu vou ter vitória. Não é isso, não. A pessoa culpa literalmente Deus, como se, sabe, não, Deus me odeia. Pastor, Deus me odeia, não quer me ver feliz. É assim que a pessoa fala, é assim que Jó estava falando. Mas depois Jó entendeu que ele falava por falar. Ele falava porque não entendia, não conhecia Deus. Meus irmãos, o que Deus tem para nós sempre é o melhor. Talvez você não está se dando muito bem aí, né? Talvez as coisas não estão muito caminhando aí no seu casamento, na sua vida. Talvez você está com uns pensamentos meio estranhos, sabe? Umas atitudes que estão insondadas no teu coração. Às vezes você se pega assim meio quieto, meia quieta, sabe? Às vezes está ali a família ali, o marido do lado, a esposa, o filho. E às vezes, né? Tá vendo televisão, né? Está vendo alguma coisa, mas você está pensativo, pensando em fazer uma atitude, tomar uma atitude. Talvez todo mundo está rindo, brincando, e você está pensativa, pensando porque a sua vida está assim, você não está legal, você não está feliz, você não está bem, sabe? Todo mundo está rindo, e você fala: meu Deus, está rindo de quê? Tá rindo de quê? Sabe, você não consegue. É aquela pessoa que não consegue sorrir na piada. Não tem pessoas assim que não conseguem sorrir na piada? Às vezes você tá assim. Você não entende porque o marido, ele age de uma forma como se nada tivesse acontecendo. Você não entende porque a esposa age de uma forma que não tivesse nada acontecendo. Você não entende porque a família age de uma forma
como se nada tivesse acontecendo. E de repente você está mal, você está doente, você está precisando de ajuda, você está precisando de socorro, de amparo, mas é como se isso não tivesse acontecendo. Então você não entende esse meio que desprezo. Você tá entendendo? Meio que essas coisas acontecendo. Então por isso que tem pessoas assim. Então tem pessoas que não sabem o que fazer. Se ela falar, não adianta. Se ficar calado, também não adianta. Então a pessoa fica meio que... O que eu vou fazer da minha vida? Sabe, acho que não adianta. Acho que Deus não vai me ouvir mesmo, Deus não vai me abençoar. Tem pessoas assim, meus irmãos. Tem pessoas assim. Mas assim como Deus mudou a sorte de Jó, Deus vai mudar a tua sorte, meus irmãos. Ah, pastor, eu não acredito de sorte. Mas é uma forma de dizer, meus irmãos. Tá? É uma forma de dizer porque, né, eu tenho certeza que todos que estão aqui na live estão entendendo, né, o fator sorte. Né? Quando Deus mudou a sorte de Jó, mudou a história da vida dele. Eu tenho certeza que Deus vai mudar esse sentimento que você tem, esses pensamentos que está passando na tua cabeça, sabe? Essa falta de alegria, essa falta de paz que você está sentindo dentro de casa. Eu tenho certeza que Deus vai tocar e vai entrar com providência na sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida de todos que estão aqui orando comigo, Pai. Porque temos a certeza, Pai, que o Senhor é o Deus que jamais nos desampara. Quando pensamos que estamos só, Pai, o Senhor vem ao nosso socorro. O Senhor é a nossa esperança, o nosso Deus, a nossa rocha. Meu Deus, somente o Senhor, Pai, devemos confiar. Sabe, Senhor, tem pessoas que, infelizmente, se aproximam de nós, Pai, trazendo nada, não acrescenta nada, nada de bom, talvez só de ruim. Meu Deus, e que o Senhor possa livrar essa pessoa, Pai, que está recebendo pessoas assim. Talvez está sendo cercado de pessoas assim, que não tem uma palavra de motivação, não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de ânimo, é só derrota, é só colocando coisa na cabeça dela, coisa na cabeça dele, pensamentos negativos, colocando coisas para essa pessoa ficar ansiosa, ansioso. Ao invés dessa pessoa se alegrar e sair forte daquela orientação, daquela palavra, sai mais nervosa e nervoso. Não, meu Deus, não é isso. E isso tem atrapalhado essa pessoa. E isso tem atrapalhado ela. Por mais que seja melhor amigo, mas não é isso, Pai. Isso não é vida, isso não é amizade, isso não é palavra. Porque uma palavra ela tem que levantar, ela tem que erguer, ela tem que mudar, ela tem que fortalecer. E não desanimar. Senhor, ajuda essa mãe, ajuda esse pai, ajuda essa pessoa que talvez anda triste, não sabe o que fazer porque tenta ajudar, tenta falar, tenta resolver, tenta profetizar, declara bênção, profetiza milagre e não acontece nada. E talvez essa pessoa ela se cala e fala: não, Senhor, vou entregar nas tuas mãos, mas também não acontece nada. Não que o Senhor não faça, não que o Senhor não queira fazer, mas o resultado que ela espera não acontece. E tem muitas pessoas, Pai, que não sabem mais como proceder. É como se o Senhor tivesse provocando essa pessoa. É como Jó estava pensando: o Senhor está me tratando mal. E nós sabemos, Pai, que o Senhor não trata mal aqueles que crêem no Senhor. O Senhor não trata mal aqueles que confiam na Tua palavra. Quem pensa assim, Pai, é quem ainda não conheceu a Tua graça, a Tua misericórdia. E que nesse momento o Senhor possa visitar essa pessoa, Pai. Essa esposa que talvez está passando, talvez um dos piores momentos no casamento. Humilhação, ouvindo palavras que talvez nunca ouviu. Talvez são palavras que, sabe, até ela se surpreende, ele se surpreende. Talvez, Pai, essa família está vivendo uma situação muito difícil. Talvez essa pessoa nunca pensou que iria passar por isso. Já viu isso em novela, já viu isso em tudo quanto é lugar, mas ela está vivenciando isso. Traição, humilhação, afronta, xingamentos, o amaldiçoar. Meu Deus,
Essa pessoa está vivendo, Senhor, uma situação muito difícil. Ajuda ela, Pai, ajuda ele. Ajuda essa pessoa que por causa dessas coisas está perdendo o ânimo. Já não tem mais aquele prazer. Já não tem mais ânimo com o marido, com a esposa, com os filhos. Talvez não tenha ânimo nem de ficar dentro de casa. Tem pessoas, Pai, que preferem ficar na rua. Prefere ficar na rua do que ficar dentro de casa. Porque não aguenta briga, não aguenta discussão. Talvez tem pessoas que ficam e só entram para dormir. Não tem mais ânimo para conversar. Talvez irrita. A voz do marido irrita, a voz da esposa irrita. Talvez o filho tenha irritado, os pais tenham irritado. Talvez essa pessoa, pai, está desse jeito. Desanimada, frustrada, decepcionada com tudo que está acontecendo na vida dela no casamento. E na vida dele, Pai. Toca com teu poder, restaura essa casa, restaura essa família. Meu Deus, se há desunião, se alguma coisa, Pai, aconteceu nessa casa, uma inveja, um olho grande, alguém entrou nessa casa, ofereceram alguma coisa, se tiver alguma coisa, Pai, que colocaram nessa casa, alguma coisa que ela recebeu, ele recebeu, e talvez isso é o motivo do mal habitar nessa casa. Brigas, contendas, xingamento, coisas, Pai, agressões, coisas que não existiam, não havia. Talvez era um casal abençoado, uma família abençoada, filhos obedientes, e de uma hora para a outra começou a dar tudo errado. As coisas começaram a afundar, as coisas começaram a perecer. Meu Deus, que o Senhor possa entrar com providência nessa casa. Estenda a sua mão, minha irmã. Estenda a sua mão, meu irmão. Em cada cômodo da sua casa. Estenda as suas mãos. Vai direcionando a sua mão para o quarto, para a sala, cozinha. Vai estendendo as mãos. Senhor, abençoe essa casa, Pai. Abençoe a nossa casa. Repreenda as brigas, as contendas. Se tiver algum espírito, Pai, de contenda, de separação, se tiver algum mal nessa casa, inveja, olho grande, maldição, algum mal, Pai, que entrou nessa casa através de um objeto, de algo que essa pessoa recebeu, meu Deus, que esse mal seja quebrado, anulado, em o nome do Senhor Jesus. Isso, minha irmã, usa a fé. Fala, Senhor, tira da minha vida, remove da minha casa. Eu não aceito a minha casa viver assim, brigas, doença, enfermidade. Meu Deus, cura, liberta a minha casa, liberta a minha família, o meu marido, meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Fala aí, minha irmã, fala aí, meu irmão. Senhor, toca na minha casa, Pai. Liberta a minha família, liberta essa casa dessa opressão, dessa doença, desse mal. Principalmente você, minha irmã, que tem visto vulto, tem ouvido vozes na sua casa. De repente você sente uma presença estranha, como se tivesse alguma coisa de errada na tua casa. Em nome do Senhor Jesus, vai embora dessa casa. Sai dessa família agora. Todo mal, toda opressão, todo laço, toda armadilha, tudo aquilo que foi preparado para destruir essa casa. Não importa o que foi feito, não importa o que fizeram para acabar com essa família, em nome do Senhor Jesus, vai embora, some dessa casa, sai desse casamento, briga, contenda, em nome do Senhor Jesus, sai dos filhos, vício, desobediência, doença. Se tiver alguém doente, seja curado. Vai embora febre, dor de cabeça, dor de coluna, vai embora todo mal-estar, sai dessa vida, em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos em direção à porta da sua casa, aonde as pessoas entram, por onde as pessoas entram. Estenda a mão. Senhor, coloca os teus anjos, Pai. Coloca os teus anjos acampados na nossa casa. E que todo mal, Pai, fique do lado de fora. Não aceitamos, Senhor. Não aceitamos o mal na nossa casa. Repreenda a briga, repreenda a discórdia. Meu Deus, se entrar, Pai, a nossa família, vai entrar o nosso familiar, vai entrar os nossos amigos, mas nenhum mal vai entrar, Pai. Que os teus anjos repreenda, que a doença, contenda, miséria, derrota, fracasso, fique do lado de fora. Isso, minha irmã, usa a fé, meu irmão. Usa a fé e peça para Deus. Fala, Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, de todo mal, de toda opressão, de toda doença, de toda enfermidade. Senhor, guarda a minha casa, guarda o meu lar, abençoa a minha vida, Pai. Abençoe a minha família. Eu não aceito, eu não aceito perder, eu não aceito que a minha vida fique sem sentido.
perca a razão, a minha casa, a minha família. Não, a minha casa, a minha família é bênção do Senhor. Está em tuas mãos, Senhor. Por isso nós entregamos tudo em tuas mãos. Abençoe o nosso lar, Pai. Abençoe a nossa casa e abençoe a nossa família. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha casa, a minha família em tuas mãos, pois eu creio que eu e a minha casa, fala aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho a certeza que hoje, ainda hoje, fala aí, minha irmã, fala aí, o dia não acabou não, fala ainda hoje, será o dia mais abençoado da minha vida. Fale o nome do seu familiar aí, fale o nome dele aí, isso, fale o nome dele. Senhor, abençoa o marido, a esposa, os filhos, abençoe a minha casa, abençoe meu lar. Meu Deus, que seja um lar realmente, que não seja uma casa, mas que seja um lar abençoado e habitado pela tua presença. Nós entregamos tudo em tuas mãos e desde já te agradecemos pela vitória, pelo milagre e pela cura. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.